mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. A amada igreja aqui presente, mas nós queremos também cumprimentar você que está aí do outro lado, porque essa mensagem ela estará sendo transmitida pelo YouTube e hoje nós estamos alcançando todo o estado do Espírito Santo, o estado do Rio, Minas Gerais, São Paulo, e já estamos chegando em Manaus com essa mensagem, com a igreja ICPS, uma mensagem totalmente voltada para a Bíblia, aonde nós não temos uma euforia, o que nós temos é o retorno à volta da pregação bíblica. Então você que no YouTube vai receber essa mensagem, você dê ali o seu like, compartilhe com aqueles que você venha a ser direcionado pelo Espírito Santo, dê o seu like e certamente nós iremos receber essa bênção. Amém? Amém. E pode comentar também perfeitamente. E para hoje nós vamos estar levando uma mensagem no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E que eu leio, está ali, ó, projetado também. Não, mamãe. João 5, 39. Examinais as Escrituras. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A projeção ali está na versão ARA, e eu leio junto com vocês. Examinais as Escrituras. Já está agora na minha, né? Ok. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Até aqui, nós vamos levantar uma oração ao Senhor, dizendo, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, Senhor, que ao debruçarmos os nossos olhos da Tua palavra, ela se torna viva e vida diante de cada um de nós. Assim suplicamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos visitar mais uma vez nesta noite. Eis que, fazendo morada em nossos corações, nós suplicamos, nos direciona a entender esta mensagem, para que possamos crescer no entendimento, crescer na graça e nos santificar cada vez mais, até que seja aquele grande dia, o dia em que nós estaremos com o Senhor. Assim nos abençoa, fala com profundidade aos nossos corações e que possamos sentir o alimento da palavra, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, uma explicação inicial. O Senhor Jesus, Ele nos conclama a examinar a Escritura. Não é examinar um livro qualquer, não é examinar uma história, não é examinar um momento, mas examinar as Escrituras. E o que nós entendemos como examinar? Examinar é investigar, é sondar,
é ir com profundidade na palavra. Não por acaso, nós temos a nossa Bíblia dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento anteriormente. Mas por que testamento? Juridicamente, nós falamos que testamento é o ato de última vontade de alguém. E para nós aqui, o testamento, na língua hebraica, que é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, e evidentemente que algumas passagens do livro de Daniel até foi escrito em aramaico. Então nós precisamos entender de que testamento à luz da Bíblia significa aliança. Então, traduzindo aqui, nós ao examinarmos a palavra, nós vamos ver que no Antigo Testamento fala de uma aliança pautada na lei. Uma lei em que os religiosos, eles pautaram com mais 613 mandamentos e que seria impossíveis aos homens cumprir. Então, vem aquele anunciado em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, que foi anunciado: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, é Moisés falando, a ele ouvireis. Aqui a profecia do Senhor Jesus. Não sem antes dizer que anteriormente havia já uma promessa de Deus quando o homem peca, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em que nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher, Jesus, feriria o inimigo de morte. Mas este, e tu lhe ferirás o calcanhar. É Jesus com morte na cruz do Calvário. Então, é profético. Quando nós somos incitados a examinar as Escrituras, nós vamos entender de que o Novo Testamento, ele fala de uma nova aliança. Mas que nova aliança é esta? É a aliança que foi firmada com o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. E ele, ao derramar o seu sangue na cruz do Calvário, incide sobre nós, nos limpando do pecado, para todos aqueles que firmam uma aliança com Jesus, o Salvador. Então, meus amados, certa vez, não é por acaso, durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus, ele foi provado. Ele foi, diante de muitos, levantado armadilhas. Mas veja bem, há um texto de Mateus que eu queria trazer para vocês, em que o Senhor Jesus é confrontado ali pelos saduceus. Ele é confrontado pelos saduceus, é um texto longo, por isso que nós não vamos postar ele todo, mas Jesus, ele é confrontado pelos saduceus. Mas por que o confronto? Porque os saduceus, eles não criam em ressurreição. E o Senhor Jesus é aquele que veio para ressuscitar os mortos em pecados e delitos. Então, vejam bem,
ele é confrontado ali pelos saduceus e eles falam assim: Senhor mestre, uma mulher teve um marido e ele morreu. E aí ela foi desposada pelo irmão desse marido, mas ele também morreu. E aí ela foi desposada por um outro cunhado, mas ele também morreu. E assim chegou no quinto. E agora, ela vai ser esposa de quem lá na eternidade? Aí o Senhor Jesus vai responder, amados, 22, Emanuel, 22, 29. Mateus 22, 29. Olha a resposta do Senhor Jesus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque ele vai explicar. Pois na eternidade, ninguém vai se casar nem gerar filhos. Serão uma única família. Então, errais não conhecendo as Escrituras. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, sondar, examinar e com profundidade. E quando isso acontece, vai evitar, olha bem aqui para mim, para vocês terem uma ideia. Vocês lembram da passagem dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Eu não vou pedir você para louvar, não, tá bom? Mas o louvor ele explica muito bem disso. Eram 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles iam falando entre si daquelas últimas coisas que haviam acontecido. E deles se aproximou Jesus e perguntou: o que é que vocês estão conversando? E eles perguntaram para ele: você não sabe o que aconteceu? O que está correndo nesses últimos dias? É que havia um varão, um profeta, poderoso em obras, mas os homens o mataram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Mas hoje é o 3º dia. E alguém até diz que ele ressuscitou. Meus amados, prestem bem atenção. Qual era o foco de Israel? O foco de Israel não era de Jesus o Salvador. O foco de Israel era no Jesus libertador. Porque esse que Israel vivia sob o jugo do governo romano. Mas Jesus não veio para atender os propósitos materiais. Ele veio para atender o propósito de Deus, que é redimir toda criatura que havia com o pecado perdido a comunhão com Deus, com o Pai, cujo espírito agora estava morto pelo pecado. E aí ele vai tratar com Nicodemos, um príncipe dos judeus, dizendo: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, um príncipe dos judeus religioso, diz assim: mas como? Como nascer de novo um homem já velho? Ele vai entrar de novo na barriga da sua mãe. O Senhor Jesus disse assim: Nicodemos, você não entende. Se o homem não nascer do espírito e da água, ele não pode. Então é um novo nascimento. É preciso ter um novo espírito. Mas por quê? Porque lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, nos traz aqui a questão para resolver o nosso problema. Porque é esta mensagem que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então, se Deus é luz, Deus é espírito. Se Deus é espírito, tem que haver uma mesma substância entre Deus, que é o espírito, e a criatura que tem que estar no espírito. Na carne não há comunicação com Deus. Então, por isso que é necessário um novo nascimento.
E quando o homem ele renasce através de uma aliança com Jesus, ele passa a se comunicar com Deus. Não por acaso, não por acaso. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele vai trazer uma informação para nós. Olha, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados? Encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui está o perigo. Eu não tenho nenhuma aliança com Jesus. Eu não sou crente, sou evangélico, sou nada. Mas eu oro a Deus e Ele me atende. É? Será que é o Deus que está te atendendo? Porque a palavra diz, desculpa, é forte isso, amados, mas a palavra diz que até o diabo se transforma em anjo de luz. Ele faz a obra para te manter no engano, espírito de engano. Nós temos que ter cuidado. Deus não ouve a pecadores, mas ouve sim pecadores arrependidos. Pecadores que querem firmar uma aliança com Deus. Está explicado isso. Então, quando eu mergulho na Escritura, eu saio do plano terrestre e mergulho nas águas do Espírito, e ali vai acontecer algo interessante. Eu vejo que a Bíblia, que é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Jesus. Mas, pastor Carlos, por que o senhor está falando que é Jesus? Não, eu não estou falando. A palavra de Deus diz isso. Em Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Está vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Nessa passagem aqui de Apocalipse 19, 13, não era aquele Jesus de dores que sofreu por nós, mas aqui já é o Jesus vitorioso. As marcas de sangue em sua veste é a marca da sua vitória sobre toda a iniquidade, sobre todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, amados, o que está acontecendo hoje? Perdão, você que está no YouTube, presta bem atenção. Não é a igreja CPS, que é a Igreja Cristã Projeto de Salvação. Não é o pastor Carlos, aquele que vos fala. Longe disso. Mas é o que está acontecendo. A melhor forma de ocultar a palavra de Deus é não pregar a Bíblia, é dar diversão. Aonde nos cultos todos pulam, todos dançam e praticamente se falam na teologia de prosperidade e outras coisas mais, libertação e essa coisa toda, esquecendo-se de que a palavra, ela diz que não é o homem. Não é o homem. Onde está esse, Emanuel? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, diz a respeito disso que nós estamos colocando. Vamos ver se é verdade. Se o Filho pode libertar, verdadeiramente sereis libertos. Quem liberta o homem é Jesus. Mas liberta para uma nova mentalidade, para um novo entendimento. Ele passa a respeitar o que a Escritura diz. E quando eu mergulho na Escritura, eu vou verificar aonde a desobediência levou o homem. E aí eu me encontro com o Espírito Santo, que é aquele que me convence do pecado. Ele me convence do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há um Criador em nossas vidas. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí, eu cumpro o que a palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo. Vamos saber, Carlos Emanuel, qual é o versículo? 17.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, o velho homem, as velhas práticas, elas ficaram para trás, porque agora tudo se fez novo. Aí você, meu irmão, minha irmã, meus amados, amadas, vai se encontrar com uma pessoa que há muito tempo não te vê. Eu sempre cito esse exemplo aqui, e a pessoa diz assim: fulano, você está diferente. Ah, mas por quê? O brilho do seu rosto. O brilho do seu rosto. A sua voz denuncia aquele que você tem servido, porque você é uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não? Então veja bem, nós, por fim, nós entendemos de que quando nós mergulhamos nas Escrituras, ela é produto do que Paulo ele vai escrever a uma igreja que estava localizada em Roma. Ele vai falar de algo primordial para a gente entender as Escrituras. No capítulo 10, né, Carlos Emanuel? Capítulo 10. Qual é o versículo, pastor Carlos? Versículo 17. Diz assim: de forma que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você que está me ouvindo pelo YouTube, você que está me ouvindo aqui na igreja. A cada dia que você ouve a palavra, a fé, ela vai nascendo no seu coração. A vontade de servir a esse Deus Criador. A vontade de seguir os seus mandamentos. Mas por quê? Porque a palavra diz que a fé, ela é algo maravilhoso. A fé é algo maravilhoso. Porque a fé, veja bem, a fé, Hebreus 12, 2. Quem é o autor da fé? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando ela vem e faz morada em nós, já estou encerrando a mensagem, ela faz morada em nós, nós vamos entender uma coisa. Mesmo Hebreus, lá no versículo, é o mesmo 12, no versículo 14, que ele vai dizer assim: segui a paz. Nós passamos a ter paz com nossos irmãos. Nós passamos a ter paz com nossos inimigos. Nós passamos a ter paz até com as pessoas que não gostam da gente, muitas das vezes motivadas e às vezes imotivadas. É normal, porque conforme nós vamos vivendo, nós vamos fazendo e desfazendo relacionamentos de toda ordem. E isso vai deixando escombros, vai deixando uma montanha de lixo para trás. E nós precisamos entender isso. Então a palavra nos chama para seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, separar das práticas nocivas do mundo, porque senão ninguém verá o Senhor. O que nós precisamos é vermos o Senhor. Há uma expectativa da nossa alma, porque em nós falamos isso hoje na escola bíblica dominical, lá em Eclesiastes, para fechar, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, a palavra diz assim: tudo fez em seu formoso tempo Deus. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, ali, onde está, pois o mundo, você vai escrever na sua Bíbliazinha, na sua anotação, seja lá o que for, o mundo aqui, na língua hebraica, ela é grafada assim, Olam. O-L-A-M, Olam. Sabe o que é Olam? Olam é eternidade. Então Deus pôs no coração do homem a eternidade.
E agora, para encerrar mesmo, eu digo para vocês o seguinte: nós citamos um exemplo ali na escola bíblica dominical, ilustrando o que nós estamos falando. Vamos colocar 3 elementos aqui. O primeiro elemento, um veículo da última geração, valendo 2 milhões de reais. Você põe uma mansão, valendo 10 milhões de reais, e você põe a sua vida. E você recebe a notícia que vai passar um furacão devastador, 1000 vezes maior do que assolou a Flórida nesses últimos dias. A pergunta é: qual desses bens você vai preservar? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Responde para mim aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos preservar o terceiro bem, que é a vida. Porque sem vida, eu não entro em casa nenhuma. Sem vida, eu não dirijo carro nenhum. Então, por que você preserva a vida? Porque ela é a eternidade que veio morar em você. Que o Senhor, 12 e 8, abençoe ricamente. Glória a Deus.